O som veio como um trovão abafado entre as folhas. Um estalo, um rosnado e o silêncio que corta o ar como uma lâmina. Frank parou, parou. O coração batia tão alto que ele quase o ouvia ecoar dentro da própria cabeça. A floresta parecia observá-lo. "Tem alguém aí?" murmurou. Mas sabia que ninguém responderia. A lanterna tremia em sua mão quando 2 pontos dourados surgiram na escuridão. Fixos. Imensos. Impenetráveis. Ele entendeu. Não estava diante de um animal comum. Aquela onça o encarava como se já o conhecesse. Mas como? Por que parecia esperá-lo? E, acima de tudo, conseguiria ele escapar antes que fosse tarde demais? Frank recuou lentamente, tentando controlar a respiração. Cada passo fazia o chão gemer sob folhas úmidas. O rugido veio mais perto, profundo, vibrando no peito dele como um trovão preso. A lanterna piscou e apagou. Escuridão total. Ele sentiu o cheiro, forte, selvagem, quente. E entendeu que a onça estava a poucos metros. A floresta parecia prender o fôlego junto com ele. No escuro, Frank estendeu a mão para o facão preso à mochila. Mas o som de garras arranhando o tronco o fez congelar. O que aconteceria se ela a atacasse agora? O som cessou de repente. Apenas o zumbido distante dos insetos e o ritmo irregular do próprio coração de Frank. Ele girou devagar, tentando encontrar um caminho de fuga, mas o que viu foi pior. Marcas recentes de patas enormes no barro, indo e voltando em círculo. Ela o estava caçando há muito tempo. A sensação de ser observado tomou forma concreta. Não era um encontro por acaso. Era uma emboscada. Frank percebeu que tinha invadido o território da onça, talvez o espaço onde seus filhotes dormiam, e agora a selva inteira parecia conspirar contra ele. Um galho estalou atrás dele. Frank se virou rápido, levantando o facão, mas o que viu o fez hesitar. A onça estava parada, a poucos metros, olhando direto em seus olhos. Não parecia apenas caçar, havia algo quase humano naquele olhar. Uma mistura de raiva e medo. Frank abaixou lentamente o braço, tentando parecer menor, menos ameaçador. "Calma. Eu não quero te machucar", sussurrou, mesmo sabendo que ela não entendia palavras. Mas será que entendia intenções? Por um segundo, ambos ficaram imóveis. Homem e fera. 2 mundos presos no mesmo silêncio mortal. Frank deu um passo para trás, devagar, cuidadoso. Mas Yara avançou, rosnando baixo, o som vibrando no chão. Ele tropeçou em uma raiz, caiu, e a lanterna rolou, iluminando o rosto da onça de baixo para cima. Uma máscara de poder e selvageria. Por um instante, o tempo parou. Frank viu nos olhos dela o reflexo de si mesmo, pequeno, indefeso. A pata ergueu-se. O salto parecia inevitável, mas algo inesperado aconteceu. Um grito distante, vindo da mata, que fez a onça parar e olhar para o lado. Frank respirou pela primeira vez em segundos. A floresta acabara de lhe dar uma chance. Frank tentou se levantar, mas a dor na perna o fez gritar. A queda havia deixado um corte profundo. O som ecoou pela mata e Yara reagiu com um rugido ensurdecedor. Ela avançou, veloz como um raio. Frank girou o corpo e rolou para trás, sentindo o vento do golpe das garras, passando rente ao rosto. A selva se transformou em caos. Galhos quebrando, folhas voando, o som da respiração da fera a centímetros dele. O instinto falou mais alto. Correr, mesmo sem saber para onde. Mas será que existe fuga quando o predador conhece cada sombra da floresta? Correndo entre raízes e sombras, Frank tropeçou em um tronco caído. O som da onça atrás dele era constante, um rosnado, o farfalhar das folhas, a perseguição perfeita. Cada passo parecia o último.
Ele viu um pequeno riacho à frente e mergulhou sem pensar, deixando a corrente arrastá-lo por alguns metros. Quando o silêncio o atingiu, nenhum som, nenhum movimento, apenas o bater acelerado do coração. Mas ele sabia. O silêncio da selva nunca significava segurança. Frank rastejou para a margem e se escondeu atrás de um tronco coberto de musgo. Pegou o rádio do bolso, mas só ouviu chiado. Base, alguém me escuta? Sussurrou. Um estalo o fez olhar para cima. Yara estava sobre o tronco, a poucos metros, observando-o com calma. O olhar dela era diferente agora. Quase curioso. Frank percebeu que não poderia lutar. Precisava enganá-la. Devagar, tirou a mochila e a empurrou adiante, criando ruído entre as folhas. A onça se moveu, e por um instante ele viu uma oportunidade. Com um impulso, Frank correu. Yara saltou logo atrás, rugindo. A perseguição cortou a floresta. Troncos, galhos, raízes, tudo se tornou borrão. Frank viu um paredão de pedra à frente e subiu com todas as forças. A onça tentou segui-lo, mas escorregou na lama. Ele chegou ao topo e olhou para baixo. Ela o observava, rosnando baixo, os olhos brilhando como fogo. Frank sentiu o corpo tremer de exaustão, mas sabia que não podia parar. Ele estava a poucos metros da fronteira entre a vida e o abismo. No alto da pedra, Frank caiu de joelhos, respirando com dificuldade. O corpo tremia. Lá embaixo, Yara continuava olhando para ele, imóvel, como se esperasse algo. Então um som suave quebrou o silêncio. Um miado. 2 filhotes de onça apareceram entre as folhas perto dela. Frank entendeu. Não era ele o alvo. Era a mãe protegendo os seus. Um misto de alívio e respeito o invadiu. Ele ergueu o olhar para o céu e prometeu nunca mais subestimar a força da natureza. Mas a noite ainda não tinha acabado. O vento soprou entre as copas, carregando o som distante dos animais noturnos. Frank, ainda no alto da pedra, observava Yara com atenção. Ela não o atacava mais. Permanecia ao lado dos filhotes, lambendo o pelo deles, alerta. Mas calma. Pela primeira vez, ele viu não a predadora, mas a mãe. O medo começou a ceder espaço para um tipo diferente de respeito. O que nasce quando se entende a razão por trás da fúria. Frank percebeu que havia invadido o sagrado, o território de uma mãe protegendo sua família. A dor na perna voltou com força. Frank rasgou um pedaço da camisa e amarrou o ferimento. O sangue havia parado, mas a fraqueza o fazia tremer. Mesmo assim, não desviava o olhar da onça. Ela o observava também, como se reconhecesse algo nele. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram em silêncio. Não havia ódio nem medo, apenas entendimento. Frank sussurrou. Eu invadi seu lar. Desculpe. A onça não se moveu, mas baixou a cabeça levemente. Um gesto simples, porém profundo. Frank sabia que precisava sair dali, mas também sabia que qualquer movimento brusco poderia recomeçar o perigo. Ele começou a descer lentamente o paredão, mantendo os olhos na onça. Cada passo era medido, silencioso. Quando chegou ao chão, Yara ainda estava lá, imóvel. Os filhotes o observavam com curiosidade, escondendo-se atrás das patas da mãe. Frank deu 2 passos para trás e parou. O sol já tocava as folhas mais altas, e o verde da floresta parecia brilhar em paz. Por um instante, a selva parecia aceitar sua presença. A distância entre eles agora era de poucos metros. Frank parou, respirou fundo e, com a voz baixa, gravou um último áudio em seu gravador. Registro de campo. Encontro direto com Pantera Onca. Não foi ataque. Foi defesa.
Ele desligou o aparelho e o guardou. Quando ergueu o olhar, Yara já não estava mais ali. Apenas o som suave das folhas movendo-se com o vento. Frank percebeu que, naquele silêncio, havia aprendido mais sobre respeito e fronteiras do que em todos os seus anos de estudo. Frank começou a caminhar lentamente, mancando, até desaparecer entre as árvores. O som da selva o acompanhava como um batimento vivo. Lá atrás, escondida nas sombras, Yara observava sua partida. Os filhotes brincavam perto dela. Seguros. O equilíbrio havia sido restaurado. A natureza havia ensinado sua lição. Quem invade sem entender, paga caro. Quem escuta o silêncio sobrevive. Frank não escapara por sorte. Escapara porque aprendeu a ouvir o coração da floresta. A floresta amanheceu envolta em névoa. Frank caminhava devagar, apoiando-se em um galho como bengala. Cada passo era uma luta contra a dor, mas o som dos pássaros lhe trazia força. A lembrança da onça não o assustava mais. Pelo contrário, o guiava. A selva parecia diferente agora, viva, mas acolhedora. No rosto dele havia cansaço, mas também paz. Ele sabia que não sairia o mesmo homem que entrou. E, de alguma forma, isso fazia sorrir. Frank parou à beira de um rio largo e cristalino. Lavou o rosto, as mãos e o ferimento. A água fria o fez estremecer, mas também limpou o medo que ainda restava. Pegou uma pequena pedra do fundo do rio e a guardou no bolso. Um símbolo da vida que quase perdeu. O reflexo no espelho d'água o fez pensar. Será que algum dia alguém vai acreditar no que aconteceu aqui? A selva silenciosa parecia sorrir em resposta. Ele caminhou mais algumas horas até encontrar uma trilha antiga marcada por fitas vermelhas deixadas pela equipe. A visão quase o fez chorar. O rádio ainda chiava, mas agora havia esperança. Que é Frank? Estou vivo. A voz saiu fraca, mas firme. O retorno do som humano na frequência foi como um abraço. Frank? Você conseguiu. Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. Sim, mas não voltei o mesmo. Pouco antes do pôr do sol, Frank avistou o acampamento base. As barracas, o gerador, as luzes, tudo parecia tão distante e familiar ao mesmo tempo. Quando a equipe correu em sua direção, ele mal conseguiu falar. Aceitou a água, o cobertor, os olhares espantados. Uma onça, murmurou apenas. O silêncio caiu sobre todos. Ninguém acreditava, até ele tirar do bolso a pequena pedra molhada e dizer: Ela me poupou. E eu entendi o porquê. Deitado na maca, Frank olhou para o céu escurecendo. As estrelas surgiam uma a uma, como olhos atentos da floresta. Ele fechou os olhos e ouviu o som distante de um rugido. Não de ameaça, mas de saudação. Sorriu. Yara estava viva, cuidando dos seus, e ele, do seu lado, tinha uma nova missão: contar ao mundo que o medo pode ser o primeiro passo para o respeito. Dias depois, Frank estava em um hospital de Manaus. As luzes brancas e o barulho constante o incomodavam. Tudo parecia artificial depois da floresta. Médicos, jornalistas e colegas queriam ouvir a história do ataque. Mas ele sabia que não havia ataque. E sim um aviso. Você enfrentou uma onça e sobreviveu, diziam. Ele apenas sorria, cansado. A selva ainda ecoava dentro dele. Nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma palavra conseguia traduzir o que ele viu nos olhos de Yara. Durante uma entrevista ao vivo, perguntaram a Frank o que sentiu quando viu a onça pela primeira vez. Ele ficou em silêncio. As luzes do estúdio o cegavam, e o som do microfone parecia distante. Medo! Respondeu, enfim. Mas não dela. Medo de não entender o que a natureza tentava me dizer.
A plateia ficou muda. Um repórter insistiu. E o ataque? Frank olhou para a câmera e disse com calma: ela não me atacou, eu é que invadi. Depois da entrevista, Frank caminhou sozinho pela rua, ainda mancando. A cidade parecia um organismo vivo, mas vazio. Carros, luzes, vozes, tudo distante. Ele parou diante de uma vitrine onde um documentário sobre a Amazônia passava em uma tela. Lá estava ela, uma onça pintada, majestosa. O mesmo brilho dourado nos olhos. Frank sorriu. Você está bem, murmurou. Passantes o olharam confusos, mas ele não ligou. A selva estava com ele, mesmo ali, entre o concreto e o barulho. Dias depois, Frank voltou ao Instituto de Pesquisa. Mostrou as gravações e os registros, mas poucos acreditaram. Não há provas de que ela o poupou, disseram. Pode ter sido sorte. Ele apenas respondeu, talvez. Mas foi sorte com significado. Guardou o colar com o dente antigo do felino no bolso e olhou para o mapa da Amazônia, pendurado na parede. A gente estuda a natureza, mas raramente a escuta, murmurou. O silêncio que se seguiu valeu mais do que qualquer dado científico. Numa noite silenciosa, Frank abriu o diário de campo e começou a escrever. A última frase dizia: ela me ensinou que a selva não é inimiga, é espelho. Fechou o caderno e olhou pela janela. O céu estrelado lembrava o da floresta. Lá longe, no coração da Amazônia, Yara e seus filhotes caçavam sob a mesma lua. Frank sorriu. Agora mais do que nunca, sabia que algumas histórias não precisam de provas. Basta sobreviver para contá-las. Meses depois, Frank voltou à floresta. Não para caçar, nem estudar, mas para agradecer. Caminhou até o mesmo ponto do encontro. O ar parecia o mesmo. Úmido, quente, vivo. Parou diante da pedra, onde quase perdeu a vida, e deixou ali a pedra do rio, como oferenda silenciosa. Obrigado, Yara, murmurou. O vento soprou forte, balançando as árvores. Por um instante, ele jurou ouvir o rugido distante, não de ameaça, mas de resposta. Mas, de volta à cidade, Frank criou um projeto educativo sobre convivência entre humanos e grandes felinos. Respeitar é sobreviver, dizia o lema. Escolas, fazendeiros e comunidades indígenas se reuniam para ouvir suas histórias. Ele mostrava fotos, sons da selva e falava sobre Yara como se falasse de uma amiga. Cada palavra vinha com emoção. Muitos saíam das palestras em silêncio, tocados. A floresta, de alguma forma, começava a ser escutada. Um documentário foi feito sobre sua história. As imagens da floresta se misturavam à voz calma de Frank narrando o encontro. A natureza não é inimiga, é espelho, dizia a narração final. Quando o filme estreou, o público ficou em silêncio absoluto nos créditos. Era como se cada pessoa tivesse sentido o olhar da onça por um instante. Frank assistia de longe, com o mesmo colar antigo no pescoço, sorrindo. Yara, de algum modo, estava ali também. Certa manhã, Frank recebeu uma carta de uma menina do interior. Senhor Frank, agora eu quero ser bióloga. Quero proteger as onças. Ele sorriu. Guardou a carta no diário de campo, ao lado da frase antiga. A selva é espelho, era o sinal de que sua história não tinha sido em vão. O medo que um dia quase o destruiu agora inspirava a esperança em outros. Yara, sem saber, havia mudado o destino de muita gente. Ao entardecer, Frank voltou ao alto de um morro e olhou para o horizonte. O céu queimava em tons de laranja e violeta. Fechou os olhos e ouviu, em sua memória, o rugido de Yara misturado ao canto dos pássaros. A floresta vive em mim, sussurrou.
O vento soprou em seu rosto como uma carícia antiga. Ali, entre o céu e a terra, homem e fera estavam finalmente em paz. Anos se passaram. Frank agora vivia afastado da cidade, às margens do Rio Negro. As rugas no rosto contavam histórias que palavras não conseguiam. Todas as manhãs, ele observava o nascer do sol, refletindo na água, e lembrava de Yara. Nunca mais voltou a vê-la, mas às vezes sonhava com o brilho dourado daqueles olhos. Ponta da Sabreturcha Sirhaliede. No fundo, sabia que ela ainda estava lá, guardando a floresta. E ele, de algum modo, guardava a memória dela dentro de si. Certa noite, durante uma tempestade, Frank acordou com um rugido distante. O som era profundo, familiar. Saiu para fora da cabana e olhou para a escuridão. O trovão iluminou as árvores por um segundo, e ali, por entre os galhos, ele jurou ver duas silhuetas de onças caminhando lado a lado, uma adulta e outra jovem. Sorrindo, ele sussurrou: Yara! Seus filhotes cresceram. O vento respondeu com o mesmo rugido, agora mais suave. Quase um canto. No dia seguinte, Frank escreveu a última página do seu diário. Yara vive, anotou. Fechou o caderno e o deixou sobre a mesa, ao lado da pedra do rio. A vida seguia simples: pesca, anotações, o som dos pássaros. Mas dentro dele havia uma certeza: ele havia cumprido o que a floresta pedira. Não era mais apenas um biólogo, era um guardião silencioso, um tradutor da voz da selva para quem ainda não sabia escutá-la. Quando o sol se pôs naquela tarde, Frank sentou-se na beira do rio. O céu refletia tons de ouro e rubi. O silêncio era absoluto, até que, de repente, um rugido ecoou ao longe. Ele sorriu, fechou os olhos e respirou fundo. Até breve, minha amiga, sussurrou. O som se misturou ao vento e desapareceu lentamente, como se a selva o acolhesse de volta. O ciclo estava completo. Meses depois, pesquisadores encontraram a cabana de Frank vazia. Sobre a mesa, o diário e a pedra. Na última página, escrita com letra firme: A floresta me chamou de volta. Do lado de fora, marcas de patas na lama levavam até o rio. Ninguém nunca mais o viu, mas dizem que, em certas noites, quando o vento sopra sobre o Amazonas, é possível ouvir um rugido e uma voz humana misturados, ecoando juntos, o rugido eterno.